Good morning, how are you? Como é que estão vocês, peoplezinhos de meu coração? Muito good morning, it's Friday. Muito bem. Como é que tá o pessoal aí de Elesbão Veloso, Uruçuí, Francisco Aires? Eita, nós temos polos lindos, não é? Cadê o pessoal? Cadê Gabriel? Baixa Grande do Ribeiro. Estamos todos bem? Tudo bom? Grande Daniel Rodrigues Xavier, muito good morning para você e sua family, tá? Que você esteja muito happy today e esteja preparado para estar together. Vamos lá juntos. Elesbão Veloso aqui me aconchegando aqui de uma melhoria. Eu voltei a trabalhar ontem, depois de alguns dias aí com a garganta e muita febre. Acho que esse tempo seco, muita poeira, muita fumaça, tem destronado aí a garganta de muita gente. Período de gripe, né? Chuva fora do momento. Ontem aqui choveu em Teresina. Então a gente sente assim um pouco nesse período. Gente, é um prazer enorme tê-los aqui conosco. Gabriel lá de Belém do Pará. Human Race, ali marcando presença. E estamos juntinhos. Vamos trabalhar juntos. Vamos lá ver o que é que nós temos para trabalhar no dia de hoje. É um conteúdo muito bom, tá? É um conteúdo enorme. Meu diretor, faça a gentileza aqui, meu ilustre. É um conteúdo bacana. Só um momentinho, tá? Certo, agora sim, vamos lá. Para deixar tudo bonito. Vocês já ouviram falar no discurso direto e no discurso indireto? Tudo bom, Alferraz? Muito bom dia. Gabriel, você soube que eu comecei minha faculdade, né? Semana passada, por isso minha ausência no turno da tarde. Ô, Gabriel, eu estou muito feliz. Acompanhei você desde o início da pandemia, você sempre muito aplicado, e eu só te desejo assim, tudo de bom nessa nova etapa da tua vida. E já tem alunos que começaram também pela parte da tarde na faculdade, o curso superior, e disseram que continuam pela manhã acompanhando o canal Educação, uns com saudade, outros porque disseram que vão continuar fazendo o vestibular para outras áreas, mas que já continuaram, isso é bom, né? A honra é toda nossa e a exemplo de Gabriel André, lá do Belém do Pará, né, no momento pujante do início da pandemia, nós o adotamos e me lembro com qualidade de detalhes que Gabriel ainda não tinha o ensino médio, estava contemplando a finalização do ensino médio para poder, né, fazer o seu vestibular também. Eu recebi com muita alegria a sua aprovação, querido. Então, a mascote number 1 do canal Educação, Gabriel André, lá de Belém do Pará. Sempre quando você ouvir falar em Gabriel André, você pode ter certeza que esteve conosco desde o início da pandemia até os dias de hoje, né? Aquele momento mais... Então, gente, para o mundo do querer, nem tudo é válido, mas para o mundo do saber, o querer é poder. Então, queira. O pessoal aí de Baixa Grande, de Elesbão, Uruçuí, Francisco Aires, Alferraz, Santa Rosa, tantos polos, né? Eu tenho muito orgulho de vocês, tá? I'm very proud of you. Tudo bem? Então vamos trabalhar. O discurso, gente, ele é muito utilizado, tá? Muito mesmo, muito utilizado. Outro detalhe que eu tenho que trazer para vocês é a questão do objetivo. É o reconhecimento dessas estruturas dentro da questão inerente à aplicabilidade dessa estruturação gramatical. Tá? E, obviamente, a parte prática, leitura e a parte de interpretação é o que nós vamos falar, tá? Então, olha assim, o que é o reported speech? Primeiro item que você vai ter que colocar em evidência. Chamamos de reported speech
tá? O discurso indireto. A maneira de falar sobre algo que alguém disse. Então, é como você disse assim, ó. A Maria disse, eu não vou fazer minha tarefa. Observou que eu fiz uma pausa? A Maria disse, eu não vou fazer a minha tarefa. Mary said, I am not going to do my exercise, my task. Perceberam? Eu não vou fazer a minha tarefa. Aí tu diz assim, o que foi que ela disse? Eu vou já dizer para o professor, Maria, ela não pode ficar sem fazer a tarefa dela. Então, num primeiro momento, eu usei o discurso direto. Eu dei uma pausa e trouxe aquele momento onde eu cientizo você pelas pausas, né, ocasionadas pelos sinais que não fui eu que disse, mas sim uma outra pessoa. Olha, tu acredita? Mary said, I am not going to do my task. Olha, quem já se viu? Aí eu chego aqui doido para fofocar, né? Eu digo assim, may I pardon? Como é que é? Diz aí para mim. Ela disse o quê? She said that she was not going to do her tasks. Que ela não ia fazer as tarefas dela. Unbelievable. Inacreditável. Tá? Então, olha só, duas situações. Nós temos o discurso direto e o discurso indireto. O discurso direto é mais fácil de você reconhecê-lo, né? É quando você está assistindo um jornal e o âncora, né, aquele principal lá diz, olha, fulano disse, abre aspas, aí ele reprisa tudo o que ele disse, fecha aspas. Então você tem uma sinalização, você tem pontos, travessãozinho, você tem as aspas, 2 pontos, tá? É o primeiro momento. Então, o discurso direto, por eu manter reproduzido a fala fidedignamente, leal, eu vou dizer que ele é mais trucado, né? Ele é mais devagar, por conta disso que nós sabemos, as pontuações. Quando eu vou falar com as minhas próprias palavras, né, o que alguém disse, que foi o caso do que foi que a Maria disse que, né, observe que eu já utilizei uma linguagem dinâmica, eu não fiz pausa, porque eu usei as minhas próprias palavras para dizer o que a Maria tinha dito. Aí é chamado de discurso indireto. E a caracterização? Uma linguagem mais dinâmica, nós não temos as acentuações, aspas, mas tem as mudanças de tempo verbal. Então, o primeiro item é o reconhecimento desse report speech, tá? Essa construção, gente, ela é muito utilizada nos textos informativos para repassar uma notícia ou uma informação. Então, crava aí, crava. Ela é muito utilizada nos textos informativos para repassar uma notícia ou uma informação. Olha aí como você se depara com isso a todo instante e vocês nem se dão conta que estão trabalhando com eles. That's alright? Até aqui todo mundo está me compreendendo? Pessoal aí das escolas, né? Pessoal aí do chat do YouTube, pessoal do chat do IPTV. Podemos avançar? Coloca aí uma situação. Então, primeiro item, eu vou lembrar que nós temos 2 maneiras muito usadas de reforçarmos o que foi dito por alguém. Nós temos o discurso direto, que é quando eu utilizo a fala da própria pessoa, e aí nesse caso ele vem as aspas, os 2 pontos, né? E eu tenho o discurso indireto, muito utilizado nos textos informativos, para repassar uma notícia ou uma informação, que é quando eu pego o que foi dito por alguém e eu uso as minhas próprias palavras para reproduzir o que essa pessoa falou. Tudo bom, Alencar Sênior? Good morning. Welcome back, guy.
Muito bem-vindo. Então, professor, estou sem entender. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais. Vamos lá. Dessa maneira, a mensagem é falada na voz de quem está contando a ação e não de quem a viveu. Esse mecanismo do idioma, ele possibilita melhorar a estética do texto e passar mais credibilidade ao fato apresentado, tá? Professor, eu ainda não estou entendendo. Take it easy, guy, keep calm. Vamos lá. Little girl says she saw God. Tá? A garotinha diz que ela viu Deus. Tá? Little girl says she saw God. Ela viu God, Deus. Olha aqui. To see é o verbo ver. Tá? Aqui é o verbo ver. Então, quando ela diz, ó, little girl says she saw God. Ó, que ela viu. O que foi o acontecimento aqui? Qual foi o acontecimento? Algo relatado no presente, que quando eu transformei para o indireto, ele tem que estar no passado. Foi o que a garota disse. Ela disse que tinha visto Deus. Olha aí, eu estou trabalhando com um discurso indireto. Então diz aqui que after being almost close to die, né? Perto de quase morrendo, né? Quase morreu. Esta linda garotinha, ela teve um reencontro miraculoso, né? Ela se recuperou miraculosamente, tá? And when she and her parents were back at home, e quando ela e os pais dela voltaram para casa, they started to see a change in their daughter. Eles começaram a verificar uma mudança de comportamento, uma mudança na filha. She started to talk about seeing God. Ela começou a falar que tinha visto, né? Sobre ver Cristo, sobre ver Deus. Watch and find out how this happened. Né? Ele pede para que você assista e descubra como isto aconteceu. Eu tenho como verificar de onde isso aqui foi extraído. Tem ou não tenho? Tenho. Isso aqui foi extraído de um site onde trata de testemunhos, né? De testemunhos datado, de testemunhos de pessoas que passaram por situações incríveis, tá? E aí é um site de como religioso. Como é que eu sei disso? Olha aqui, ó. Primeiro item. Segundo item, o estudo, né? Bible and Study, tá? Olha como é legal, né? Tudo bem? Terceiro item, a questão das revelações do paraíso e do inferno. E a temática que está sendo trabalhada, qual é? Little girl says she saw God. Tudo bem? Até aí, bacana? Alright? Isso, Arsênio. São textos muito maravilhosos, tá? São textos bons para ganhar vocabulário, porque eu tenho um texto informativo, é uma linguagem clara, concisa, direta, né? Tem muito vocabulário que a gente usa no nosso dia a dia, né? Tá bom, então vamos um pouquinho mais adiante. Então, o que é que nós estamos vendo? Discurso. Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção. Quantos e quais são os tipos de discursos que nós falamos até agora? Right now. Vamos verificar a galerinha que está prestando atenção. Fazer o feedback de aula, vamos lá. Quantos e quais são os discursos que nós estamos vendo até agora? Right now. Eu gostaria de ter essa certeza. Né? Segunda pergunta. Quem é o mais parado dos discursos? É aquele que vem com aspas, é aquele que vem com travessãozinho, com 2 pontos. É o direto ou o indireto? Tá aqui, gente, ó, no quadro logo, ó. Essencialmente, há 2 tipos de discurso.
O discurso pode ser direto, lembrar da acentuação, tá? Ou indireto, lembrar dois sinais aqui, ó. Indireto, né? Nós temos a nossa língua própria sendo aqui falada. Aqui vem as transformações. Transformações de quê? Vamos lá. Tempos verbais, pronomes, advérbios, tá? É por isso que essa, onde eu utilizo a minha própria língua, tá? Eles têm esse problema. Tudo bem, Jacobina Piauí? Olha aí, meu diretor, Jacobina do Piauí, marcando presença no chat do YouTube. Sejam muito bem-vindos. Então, vamos um pouquinho mais adiante para você que não está entendendo, tá? Vou colocar aqui. O discurso chamado de discurso direto consiste na reprodução literal da fala de alguém, tá? O discurso chamado de discurso direto, ele consiste nessa fala literal de alguém. Por isso, gente, ele vem essas sinalizações. Eu vou dizer o seguinte, ó, eu vou dizer que a Mary said. A Mary said. Vou colocar aqui para vocês, ó. I love cats. O que foi que a Maria disse? A Maria disse, I love cats. Gente, vocês estão vendo a sinalização? Vocês estão vendo os sinais? Sim ou não? Vocês estão percebendo a característica do discurso direto? Mary said, I love cats. Né? Eu tenho aí uma forma literal. Eu estou reproduzindo o que a Maria disse. Como é que eu sei que isso não é a minha palavra, hein? Eu dei essa pausa. Mas como é que eu sei na escrita que isso não é uma palavra minha? Porque eu estou, ó, 2 pontos, as aspas. E isso já está me caracterizando tranquilamente uma situação de discurso o quê? Direto. Então, quando você tem o discurso direto mudado para o discurso indireto, eu tenho transformações que deverão ser apreciadas. Qual é a primeira transformação que eu digo para você? Quando você está no presente simples, tá? No discurso direto, eu tenho que transformar essa sentença para o passado simples, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, olha só o que é que vai acontecer agora. Olha lá o que é que vai acontecer. Ó, Mary, eu repriso, ó, Mary said, porque só tem uma pessoa, que foi a Maria que falou, said, that, isso aqui nós sabemos que quando ele está na qualidade de objeto, tudo bom, Ribeiro Galhota? Tá? Quando sabemos que ele está na qualidade de objeto, ele pode ser, ele pode colocar ou não, é opcional. Mas quem foi que disse I love cats? Quem foi que disse? Quem foi que disse I love cats? Então eu vou sair novamente, olha, se você tiver no DD o pronome I, no discurso indireto, você poderá ter he ou she. Vai depender de quem falou, tá? Então, turma, quem é que vai ali completar depois desse that? Vai ser he ou vai ser she? Porque nós estamos transformando do discurso chamado direto para o discurso chamado indireto. Eu saio do direto indo para
o indireto. E aí? Eu estou agora trabalhando com o he ou com o she? Bom, professor, se eu saio do direto que tem I, para eu saber se é he ou she, eu tenho que verificar quem foi que disse isso. Quem disse isso não foi a Mary? Então, a Mary que disse isso. Então, vai ser ela. Tá? Então, o que foi que ela disse? Mary said that she... Vou pegar o verbo no presente e transformá-lo no passado. Olha aqui. Mary said that she loved cats. Ela disse, Mary disse que ela amava gatos. Mary said, I love cats. A Mary disse, eu amo gatos. O que foi que ela disse? Mary said that she loved cats. A Mary disse que ela amava gatos. Até aqui estamos juntos? Olha aí as duas formas de discurso e olha aí as primeiras transformações que eu preciso lembrar. Exatamente. Tá? Vamos com calma, viu? Vamos lá, senhor. Nessa sentença dita por Oprah, eu consigo visualizar que é discurso direto ou indireto e por quê? Nessa sentença aí dita por Oprah, eu digo que ela é discurso direto ou indireto e por quê? In your opinion. Na tua opinião. Discurso direto ou indireto e por quê? E aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas, direto ou indireto e por quê? Ora, professor, se tem aqui Oprah e tem aqui as aspas, ele está no sentido de que está fazendo uma citação. Tá? Então, eu costumo dizer tranquilamente, ó, no war sparks the light in your soul, that you, in your own way, can illuminate the world. Uma mensagem muito bacana, que foi uma frase dita diretamente pela própria Oprah. Eu estou reproduzindo fidedignamente o que ela disse. Professor, eu ainda estou com dúvida, mas vamos aqui para mais um exemplar. O discurso indireto, né, a indirect ou reported speech, que é o discurso indireto, eu vou reproduzir a fala de alguém. Nesse tipo de discurso, optamos por contar, eu vou contar com as nossas próprias palavras, com as minhas próprias palavras, o que foi dito. Como ela vai ser de minha autoria, tá? Eu não vou precisar utilizar, adivinham o quê? Nenhum tipo de sinalização as quais nós terminamos de ver. Porque sou eu que vou estar contando isso com as minhas próprias palavras, turma. Tá? Então, vamos aqui a um exemplo. Tá? Eu tenho duas situações, e observe que são duas situações, né, bem pautadas nos dias de hoje. E aí eu quero saber de vocês, gente, quem aí é discurso direto e quem aí é discurso indireto? Analisem com bem critério. Quem aí é discurso direto e quem aí é discurso indireto? Sem teorema de Chutágoras, tá? Nós vamos apelidar esse aqui de item 1 e vamos apelidar esse de item 2. Vamos ver se vocês estão prestando atenção à aula, tá bom? Vocês vão me dizer quem aí é discurso direto e quem aí é discurso indireto e o porquê. Para essa minha atividade aqui de feedback de aula, eu vou pedir ao meu diretor para deixar aí 2 minutos na tela, por gentileza.
Beleza, beleza, acompanhando aqui em real time. Eu estava aqui lendo as respostas, tanto no chat do YouTube, como no chat do IPTV, participações frondosas, muito bacana. O último a participar foi Canavieira. Agradeço aí o pessoal lá de Queimada Nova também. Faltou aí a complementação, né, da galera de Uau Ferraz, Elesbom Veloso, né? Ribeiro Galhota, eu não sei se eu estou lendo ali correto. No chat lá do YouTube nós temos Alencar Sênio, Gabriel André, que foi o último a participar, tá? Pessoal lá de Jacobina, cadê vocês? Olha, gente, vamos lá. Padronizando. Quando a pessoa ela utiliza sua própria voz, né, para falar algo, ela está falando aí a sua própria voz, ó. We will cut the taxes. Nós cortaremos os impostos. Quem disse isso foi aquele propenso candidato, né? E aí, o presidente anunciou que as taxas, os juros, os impostos seriam cortados, diminuídos. Então vamos lá. Quando eu vou reproduzir a fala de alguém, utilizando a minha visão, eu estou chamando isso de discurso indireto. Quando a pessoa ela é autor daquela fala, eu chamo isso de discurso direto. Alright? Então eu tenho um discurso indireto, quando eu reproduzo o que alguém falou, e eu tenho o discurso direto, quando é a pessoa que fala. Ficou claro agora? Eita, professor, mas aqui ficou meio que difícil, porque não tem aqueles acentos, tal, tudo. Perfeitamente. Mas eu estou te mostrando dentro de uma situação fática, de questão de prova. Como mesmo não tendo aquelas características, não é? Eu consigo visualizar quem fala e quando é reproduzido a fala. Certinho até aqui? Vamos tentar novamente. No discurso direto aqui, onde tem Bob said, I love Mary. No discurso indireto, quando eu quero dizer que o Bob said, I love Mary. Né? O Bob disse, eu amo a Maria. Bob disse, eu amo a Maria. Aí tu diz, não acredito não. O que é que o Bob disse? O Bob disse que ele amava a Maria. O Bob disse que ele amava a Maria. Quais são as primeiras lições que eu extraio daqui? Vamos lá. Eu já tenho a ciência que aqui foi utilizado essa sinalização. Então, aqui discurso direto, DD. Quando você passa para o indireto, eu posso ter a certeza que eu vou ter aqui, ó. Eu vou repetir o que o Bob falou, tá? Ó, Bob disse que. A outra transformação, vamos lá. Quando você tem o tempo verbal presente, simples, tá? Quando você vai para o discurso indireto, você utiliza o quê? O passado simples. É por isso que temos aqui o verbo love, ele vai ficar o quê? Loved. É a primeira linha de ação. A segunda linha que você tem que ficar atento, vamos lá. Quando no discurso direto você tem eu, tá? Discurso direto, você vai trazê-lo para o discurso indireto, você vai transformar isso em he ou she, literalmente, ele ou ela. Vai depender de quem disse essa sentença no primeiro momento do discurso direto. Se você observar, depois dos dois pontos, onde nós temos I, esse eu consigo ver que quem disse isso foi Bob.
Por isso que eu vou trocar esse Bob por quem? Eu vou colocar ele, porque quem disse foi o próprio Bob. Exatamente. Tá? Então, nós temos aí, ó, essas duas situações. Gente, até aqui tá ficando tranquilo para entender as características e a empregabilidade dos discursos direto e indireto e as transformações que nós estamos fazendo, utilizando aí a primeira linha de tempo, né? Presente e passado e os pronomes I, sendo você transformando aí, ó, para he ou para she, right? Professor, o senhor acredita? Eu ainda estou sem entender. Então, vamos lá. Discurso direto. Tina told me I'm dance. Tá? Calma aí, professor. Aí tem uma informação nova. Que informação nova é essa? Vamos lá, ó. Quando eu uso said, você só tem uma pessoa. Quando você disse told, que é o verbo dizer, contar, e contar para alguém, você vai ter duas pessoas. Então, a Tina, ela contou para mim. Então, a Tina contou para mim que. Tá? Vamos agora ver o que é que vai acontecer. Segunda linha de transformação. Que estrutura é essa? Essa é uma estrutura que quando você tem no DD, no discurso direto, o presente progressivo. Olha o nome, gente. Presente progressivo. Como é que é isso? Am, is ou or, mais um verbo, mais ing. Ele pede que ao transformarmos isso para o discurso indireto, eu use o famoso passado progressivo. Pay attention, guys. Como é que é o passado progressivo? Was ou were, mais o verbo, mais ing. Tá? Então, quando eu disse o seguinte, vamos lá. Tina told me, Tina me disse, eu estou dançando. Ou Tina disse-me, estou dançando. Tá? A Tina disse-me que ela estava dançando. Tudo bem? Porque eu tenho essas transformações aí que eu estou demonstrando para vocês. Qual foi a que ficou faltando? Vamos lá. Você tem, ó, quando no DD você utilizar I, quando você vai trabalhar isso no DI, tá, ó, você sai do DD utilizando I, quando você vai para o DI, depende de quem falou, pode ser he e pode ser she. E por que que ali foi o she? Tá? Foi o she, porque quem disse isso foi ela. Ó, a Tina me disse que ela quem? A Tina estava dançando. Então, essas são as primeiras transformações. Turma, até aqui todo mundo entendeu por que que eu não utilizei o said, mas sim told? Olha aqui, ó. Todo mundo entendeu por que que foi usado esse e não said? Porque nós temos duas pessoas. A Tina contou para alguém e nesse caso ela contou para mim. Se tivesse apenas Tina, eu iria utilizar o famoso said. Então a dica é said, uma pessoa, told, duas pessoas. A dica é presente simples no discurso direto, no discurso indireto, passado simples. Presente progressivo no discurso direto, passado progressivo no discurso indireto. E que se no discurso direto eu tiver a primeira pessoa do singular, I, você vai olhar lá para o discurso direto e verificar se esse eu, tá? Se esse eu, já que é a representação da fala da própria pessoa, ela vai ser he ou she.
E lá no discurso indireto, você vai trocar por he ou she. Essas são as primeiras transformações, alright? Eita, professor. Muito bem. Então, de uma maneira geral, eu posso ter essas seguintes observações aí. Discurso direto, marcado pelo uso de aspas, grupo de pausa. A leitura, por conta desses grupos de pausa, dessas sinalizações, ela não é dinâmica, tá? Eu apenas vou transcrever o que a pessoa fala. Já no discurso chamado de indireto, eu não uso essas pausas, esse grupo de pausa. A leitura, ela é uma leitura dinâmica, tá? Ela não usa aspas. Nós vamos optar por falar com as nossas próprias palavras o que aconteceu, o que a pessoa falou. Então, basicamente, exatamente, grande Alencar Sênior dizendo, entendi, professor. Então, olha só, essa é a diferença, que são pequenas dicas de como nós nos comportamos. Então, o processo onde você vai versionar, né, vai verter do discurso direto para o indireto, você consegue visualizar que o discurso indireto, ele é maior. Tá? Ele é maior. Então, a fim de validar o discurso pelo maior período de tempo possível, algumas mudanças são implementadas quanto ao tempo verbal e uso de advérbios. Além disso, ocorre a adequação das pessoas do discurso conforme cada situação. Nós vimos isso. Tá? Trocando por miúdos. Se eu tenho aqui a presença da primeira pessoa no discurso direto, eu já sei que eu vou para a terceira pessoa, como eu coloquei para vocês. Se eu tenho a segunda pessoa, eu posso utilizar a primeira, segunda ou terceira pessoa. E se eu tenho a terceira pessoa, eu não vou me preocupar. Então, melhor do que um quadro desse, é nós visualizarmos isso na prática. Tá? Então, olha, outras transformações. Se você tem vez, que significa este, esta, ou vez, que significa estes, estas, quando eu passo para o discurso direto, indireto, você vai ter aquele, aquela, ou estes e estas. As transformações estão começando a aumentar, né? Tudo bem? Professor, não tem mais. Processo aí de advérbios. Se eu tenho today, que significa hoje, that day, aquele dia. Se eu tenho tomorrow, que significa amanhã, você vai colocar no discurso indireto no dia seguinte. Se eu tenho next week, eu vou colocar, ao invés de colocar na próxima semana, na semana seguinte. Se eu tenho last week, que é a semana passada, né? Eu vou colocar na semana anterior. Se eu tenho yesterday, ontem, eu vou colocar the day before, antes de ontem. Se eu tenho ago, que significa atrás, vou trocar por before, antes. Now, eu verto por then. Here, que significa aqui, eu vou mudar para there. Gente, eu coloquei esses quadros só para vocês perceberem que temos muitas mudanças, não são apenas essas, tá? Ah, eu vou ficar louco decorando isso aí. Não, nós vamos praticar esse conteúdo até o final do ano. Lá na segunda série vocês voltam a estudar isso aí, e lá na terceira série é aquela revisão, né, onde você vai pegando todas as habilidades e competências que você estudou aqui na BNCC. Tudo bem? Então você consegue visualizar isso de uma forma multimodal. Você trabalha isso dentro e fora do texto. O que é que vai fazer isso? São os comandos que eu vou suscitar para vocês, tá? Para que vocês possam desempenhar essas competências e visualizar as habilidades todo o tempo. Então, trust me, confie em mim e vamos trabalhando, tá? Essa sim
é uma tabela que você tem que ir se habituando com ela. É a tabela de tempos verbais. Se você observar, nós paramos precisamente aqui, ó, de presente para passado. Você saindo do discurso direto, indo para o discurso indireto. De presente para o passado. Lembrando que se eu tenho os auxiliares do e os auxiliares das, aqui também eles são funcionais. Você vai empregar quem? O did. Tudo bem? Saindo de passado para o passado perfeito. Passado perfeito é aquele onde você vai usar o auxiliar read mais um verbo, e esse verbo no particípio. Saindo do futuro, o futuro você emprega quem? O will. Indo para o condicional, qual é o auxiliar? Would. Would. Saindo do condicional simples, tá? Então você vai aqui, não tem problema. Você vai utilizar condicional simples do mesmo jeito. Saindo do presente perfeito, gente. Como é o presente perfeito? Have, tá? Mais um verbo no particípio passado. Você transforma isso tudo em passado perfeito, ó. Verbo no particípio passado. Saindo do passado perfeito para passado perfeito. Então você vai ter read mais VP, PP, indo para read mais VPP. Mesmo jeito. Olha aí as transformações. Saindo do presente progressivo, indo para o passado progressivo. Nós vimos que eu vou pegar o que aqui? Am, is ou are, mais verbo mais ing. Eu vou para onde? Was ou were, mais verbo, mais ing. Terminamos de fazer um assim. Saindo do imperativo, você tem o início do verbo, ó. Iniciando com o verbo, certo? Você vai para o infinitivo. Então, você tem to mais verbo. Então, esse quadro, você tem e tem que praticá-lo. Tá? Porque que ele é um quadro cheio de situações com as estruturas. Professor, então tem tudo isso? Sim. E nós vimos que os textos informativos, sobretudo as notícias, né, eles gostam muito de utilizar esses discursos. E eu preciso reconhecer isso nos textos dialogais. Eu preciso ter, visualizar isso, porque trabalha-se com muitos textos dialogais, gente. Por exemplo, eu vou fazer uma reportagem com alguém e eu vou ter que transcrever o que o meu entrevistado disse, ou com a palavra dele, ou com a minha, que sou o autor daquele trabalho, tá? Então vamos ver aqui. Eu vou agora precisar de vocês da seguinte maneira. Esse exemplo primeiro aí seria discurso direto ou indireto. E como é que eu coloco isso, não é, nessa disposição de característica? Qual é a característica? Então eu digo, é discurso direto ou indireto? Aí você vai dizer, professor, tá tranquilo porque eu estou observando a presença de sinais. Eu consigo ver aqui, ó, sinais. E aí, turma, com vocês, tá? Com vocês. Muito bem. Elesbom Veloso foi o primeiro a dizer ali em disparado, ligeiro bala. Bacana. Pessoal, aí é direto. Olha lá os sinais. Vamos lá. Na opinião de vocês, onde nós vamos ter transformação para sair do discurso direto e ir para o indireto? Onde eu vou transformar? Né? Coloquem aí. Eu vou sair do discurso direto e eu vou transformar isso no discurso indireto. Quais são as transformações? Onde eu vou transformar primeiro? Eu vou sair de um tempo verbal chamado
Que tempo verbal é esse aqui, gente? Que tempo verbal é esse aí? Exatamente, transformando logo no primeiro, né? Muito bem. Então, a primeira transformação, eu vou sair do I e vou para he ou she. Turma, nesse caso, vai ser he ou vai ser she? Nesse caso, vai ser he ou vai ser she? Muito bem. Por que vai ser she? Lesbon Veloso, parabéns aí. Participação rápida, viu? Vamos pegar o exemplo de Lesbon Veloso, galerinha. Aqui é um conteúdo, ó, os conteúdos, você participando, você mata a charada. Olha só. Quem disse esse eu aqui, ó, esse eu direto, foi Molly. Então Molly é ela. É por isso que você vai usar o she, tá? Outra transformação é o tempo. Muito bem. Gente, qual é o tempo verbal usado nesse aí? Qual é o tempo verbal usado nesse discurso direto? E como vai ficar o seu equivalente no discurso indireto? Como vai ficar o seu equivalente no discurso indireto? Professor, eu não sei. Vou voltar aqui, ó. Dá uma printada nessa tela, vocês vão precisar dela. Dá uma printada aí na tela. Eu vou pedir ao meu diretor que deixe um minutinho na tela, por gentileza. Se você diz, professor, eu vou sair daqui, que é o presente contínuo, e vou para o passado contínuo, que é o mesmo progressivo, você acertou. Então, voltando lá para o nosso exemplo que nós estamos fazendo de passo a passo, eu saio do presente progressivo contínuo e vou para o passado progressivo. Muito bem. Tem mais outra transformação? Tem, porque eu observo que ali tem a presença de um advérbio, tá? Então, olhando aí para a transformação do advérbio, eu tenho que tomar cuidado. É o now, que significa agora, tá? Tem transformação para isso? Aqui, gente, ó, licencinha, mostrar para vocês, ó. Olha onde veio o now. Eu tenho que transformá-lo para them, certo? Olha aí a transformação saindo do discurso direto, indo para o discurso indireto, alright? Essa é a primeira linha de transformação. Para vocês providenciarem o print dessa tela, vamos deixar um minutinho na tela, por gentileza.
Muito bem. Então, vamos complementar a nossa transformação. Gente, vocês estão entendendo, né? Eu estou justificando o passo a passo e mostrando para vocês de uma forma prática, direcionada, de onde essas informações estão vindo. Então, eu vou sair do now, que significa agora, e eu vou colocá-lo no them. Gente, agora monte aí a tua frase. Como é que ficaria essa frase, né? Entre aspas, transformada do direto para o indireto. Então, vou transformar I em she, que vocês já disseram. Vou transformar am eating em was eating, porque eu saio do presente para o passado progressivo. Chocolate continua. E eu vou transformar o now para them. Pronto. Eis o motivo da frase assim ficar. Moll said, né, that she was eating chocolate them. Tá? Olha aí a transformação, tudo bem? Transformação foi essa. Bacana? Então, gente, você treinando assim, você vai ter essa percepção. Olha o que é que acontece quando diz que nós não tínhamos 3 carros. G e Carlos. A primeira transformação que você vai observar, você vai sair da primeira nós e vai para eles, tá? Você vai sair do presente perfeito, ó, do present perfect. Não é que é esse present perfect? Bora lá? Ele é feito assim, olha os auxiliares. Tá? Mais verbo. E esse verbo aonde? No particípio. E isso porque eu estou falando do discurso direto. Tá? Olha aí as transformações. Eu saindo agora desse tempo verbal, lá na tabelinha, ele manda eu ir para onde? Ele pede que nós estejamos no past perfect. Tá? Ele pede que saiamos, né, da primeira do plural e que você vá no discurso indireto, ó, para eles ou elas. Saindo para o passado perfeito, você tem, olha o auxiliar, mais um verbo. E esse verbo aonde? No particípio. Quando a frase principal está no particípio, eu só repito o verbo no particípio, trocando apenas o auxiliar. Olha aí mais a transformação. Saímos da primeira do plural e fomos para a terceira do plural. Lembra lá aquelas tabelas onde eu pedi que vocês printassem 2? Pois é, lá eu estou trocando os nomes pelos pronomes para mostrar para vocês de uma forma ainda mais explícita, tá? Então, olha só. Indique a alternativa correta conforme a construção do reported speech, tá? Aqui a transformação vai ser aonde? Olha na tabela, sai de will e vai para onde? Qual seria o auxiliar que você vai colocar right now? Você sai do tempo futuro simples, lá do discurso direto. Por que eu sei que é direto? Tem aqui os 2 pontos, tem as aspas, tá? E vou para o discurso indireto, onde eu vou reproduzir com as minhas próprias palavras. Ora, se eu tenho will, esse will, ele é a representação do simple, tá? Do simple, futuro simples, ó, simple future. Na tabelinha que vocês observaram aí, ele pede que você empregue, tá, o conditional. Ele pede que você empregue o condicional. Então, é por isso que a resposta ficaria, tá?
tá? Esse ali, ó. Would eat steak for dinner. Tudo bem, gente? Essas são as transformações. Tá ficando aí a partir do slide 24 para a tarefa de casa. Próxima aula eu começo por esses slides, tirando algumas dúvidas, e aí a gente continua o objeto da aula do dia. Thank you very much for your collaboration. See you guys and bye. Até amanhã com mais aula, sábado letivo. Thank you.